Bom dia, galera. Aqui quem está falando é o professor Marcelo Rocha em mais uma aulinha de física. Hoje a gente vai resolver algumas questões da prova da Especialista da Aeronáutica 2016. E em outro vídeo a gente resolve outras questões de outras provas da Especialista, beleza? Não vou resolver todas as questões, vou resolver apenas algumas que eu considero relevantes para os alunos realizarem uma boa prova. Então vamos começar pela questão de número 73, que é uma questão que envolve composição de movimentos, assunto interessante para a gente. E ela fala o seguinte: um avião de brinquedo voa com uma velocidade de módulo igual a 16 km por hora numa região com ventos de velocidade de módulo 5 km por hora. As direções da velocidade do avião e da velocidade do vento formam entre si um ângulo de 60 graus, conforme a figura abaixo. Determine o módulo da velocidade resultante em km por hora do avião nessa região. Então, galera, aqui ele deu para a gente a velocidade do avião, ele deu a velocidade do vento, deu o ângulo entre esses vetores e pede qual é o valor, também conhecido como módulo, da velocidade resultante. Galera, então velocidade resultante pode ser também entendido como sinônimo de velocidade total do avião. Então, fazendo uma análise vetorial dessa questão, nós podemos dizer que a velocidade resultante, também conhecida como velocidade total, nada mais é do que a velocidade do avião somada com a velocidade do vento que também o está arrastando e influenciando na sua velocidade final. Então, isso nada mais é do que uma soma de dois vetores. Então, calcular a velocidade resultante nada mais é do que somar dois vetores. O vetor velocidade do avião com o vetor velocidade do vento. E como são apenas dois vetores, a gente pode usar a regrinha do paralelogramo. Então, aqui está a velocidade do vento, aqui está a velocidade do avião. Tranquilo até aí? Eu quero somar esses dois vetores. Para isso, a gente usa a regrinha do paralelogramo, que é a seguinte: pelo extremo de um dos vetores, eu traço uma paralela ao outro vetor. Pelo extremo do segundo vetor, uma paralela ao primeiro vetor. E aqui, entre os dois, na diagonal, nós temos o famoso vetor resultante. É esse aqui que nós queremos calcular. Lembrando que o ângulo entre os vetores VV e VA, que é esse ângulozinho aqui, é de 60 graus. E aí, como a gente aprendeu em vetores como calcular essa diagonal, usamos a famosa lei dos cossenos, que no caso aplicada à física fica velocidade resultante ao quadrado é a velocidade do vento ao quadrado mais a velocidade do avião ao quadrado mais duas vezes a velocidade do vento vezes a velocidade do avião vezes o cosseno de 60 graus. E aí a velocidade resultante ao quadrado será 5 ao quadrado mais 16 ao quadrado mais 2 vezes 5 vezes 16 vezes o cosseno de 60, que é meio. Aqui a gente pode simplificar, né, galera? Cortamos o 2 com o 2 e aí ficamos com velocidade resultante ao quadrado é 25 mais 256 mais 5 vezes 16, que é 80. Então, nós vamos ficar com velocidade resultante ao quadrado igual a 25 mais 256 mais 80. Essa continha vai dar 25 mais 80 dá 105, 105 mais 256 vai dar 361. Então, a velocidade resultante é raiz de 361, que dá 19 quilômetros por hora. E aí ficamos com o nosso gabarito, que é a letra A. Tudo tranquilo até aí, galera? Alguma dúvida? Se não temos nenhuma dúvida, partamos para a segunda questão. Questão de número 75. A questão 75 fala o seguinte: o filamento das lâmpadas A e B
representadas na figura abaixo, são feitos de mesmo material e têm o mesmo comprimento. Então, vamos lá. Mesmo material e mesmo comprimento. São informações importantes. O fio da lâmpada A é mais espesso que o da lâmpada B. Então, mais espesso significa mais grosso. Mais grosso significa maior área de seção transversal. Neste caso, ao ligar cada lâmpada a uma bateria de 20 volts, podemos afirmar que pela lâmpada B passará uma corrente. Então, galera, a gente vai ter que relacionar o que nessa questãozinha aí? Vamos ter que relacionar corrente, DDP e resistência. Então, a gente vai trabalhar com primeira lei de Ohm. E aí, como ele fala também em mesmo material, mesmo comprimento, espessura, a gente vai ter que falar um pouquinho também sobre a segunda lei de Ohm. Então, vamos relembrar aqui. A nossa primeira lei de Ohm, ela afirma basicamente que U é igual a R vezes I. Ou seja, a DDP nos extremos de um resistor é o valor da resistência desse resistor vezes a corrente que o percorre. Notem que ambas as lâmpadas, não é? Ele está falando aqui, ao ligar cada lâmpada a uma bateria de 20 volts. Então, ambas as lâmpadas serão ligadas a uma mesma DDP. Então, essa DDP aqui, ó, U, vai ser a mesma para ambas as lâmpadas. E a pergunta que ele faz é a respeito de corrente. Ora, se a DDP nas duas situações não pode mudar, significa que o produto R vezes I não pode mudar. Então, você tem uma relação inversamente proporcional entre R e I. Quanto maior a resistência, menor a corrente. Quanto menor a resistência, maior a corrente. Tranquilo até aí? E aí ele faz uma pergunta a respeito da nossa lâmpada B, que é essa que está aqui, ó. Então, vamos lá, galera. Essa é a primeira lei de Ohm. Vamos falar um pouquinho sobre a segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm é aquela lei que nos ajuda a calcular a resistência em função das características geométricas do resistor. Então, é Rho vezes L sobre A. Voltando para o enunciado, ele fala que o fio da lâmpada A é mais espesso que o fio da lâmpada B. Ora, então significa que a área da seção transversal do fio A é maior que a área da seção transversal do fio B. Então, para o fio B, que tem menor área, ele vai ter a maior resistência. Tranquilo? E se tem maior resistência, vai ter o quê? Menor corrente. Então, pela lâmpada B, vai passar menos corrente que pela lâmpada A, já que a lâmpada B ela tem uma maior resistência. Beleza? Até aí, galera? Então, ó, a lâmpada B ela tem maior resistência por ter menor área de seção transversal. E por ter maior resistência, passará por ela a menor corrente. Beleza, galera? Revimos aí primeira e segunda lei. Gabarito correto, letra C. Partamos para a próxima questão, que é a questão número 7,6. Questãozinha que fala sobre ótica geométrica, mais especificamente princípio da propagação retilínea da luz, formação de sombras. Então ele fala o seguinte na 7,6. Uma aranha de diâmetro 1 centímetro fez sua teia a 10 centímetros de distância acima de uma lâmpada, fonte pontiforme de luz, conforme figura abaixo. O diâmetro da sombra da aranha, em centímetros, projetada no teto, a uma distância de 3 metros da lâmpada é... Então, galera, trata-se aí basicamente de semelhança de triângulo, não é? Você tem aqui um triângulo maior, que é este triângulo que eu estou aqui achurando, e dentro dele você tem um triângulo menor, que é esse que eu vou achurar aqui para você ver, ó. Então, esses dois triângulos são semelhantes. Se eles são semelhantes, a gente pode fazer o seguinte: a base do maior está para a base do menor, assim como a altura do maior está para a altura do menor.
Então, qual é a base do maior triângulo? É aquela imagem que está lá em cima, aquela sombra, galera. É justamente o que ele quer. É o diâmetro da sombra. Beleza. Qual é a base menor? É justamente o tamanho da aranha. E a aranha tem um diâmetro aí de 1 centímetro. Tranquilo até aí? Beleza. Isso é igual a altura, galera. Essa altura do triângulo grande aí vale 300 centímetros. E aí, a altura menor, que ele está falando aí, 10 centímetros, não é? Então, essa distânciazinha aqui, pelo que ele falou no texto, ó, vale 10 centímetros. Então, aqui ficará 10 centímetros. Dá para a gente simplificar esse zero com esse zero. Cruzamos aí D vezes 1 igual a D e 30 vezes 1 igual a 30. Então, concluímos que o diâmetro da sombra da aranha vale 30 centímetros, gabarito letra C. Tranquilo, gente? Então, vamos lá para a nossa questão 7.7. A questão 7.7 fala o seguinte: as represas são normalmente construídas com a base da barragem Bzão maior que a parte superior S da mesma, como ilustrado na figura abaixo. Tal geometria na construção da barragem se deve. Então, galera, essa é uma questãozinha sobre hidrostática, mais especificamente sobre o princípio de Stevin. E o que o nosso princípio de Stevin fala, galera? Que a pressão no fundo do recipiente, devido unicamente à coluna de água, é D vezes G vezes H, onde D é a densidade da água, G é a gravidade e H é a profundidade. Então, essa relação matemática está mostrando para a gente que quanto maior a profundidade, maior a pressão. Por isso que você tem uma barragem como essa mostrada, com a profundidade aumentando, a base também aumentando, porque quanto maior a profundidade, eu vou desenhar na figurinha aqui, ó, quanto maior a profundidade, maior será a pressão exercida. E quanto maior a pressão exercida, mais larga deve ser a barragem para suportar esse acréscimo de pressão. Então, o teorema de Stevin mostra justamente isso para a gente. Então, essa barragem não poderia ter a mesma espessura para qualquer profundidade, já que à medida que a profundidade aumenta, a pressão sobre essa coluna vai aumentando. Então, ela tem que ser mais larga para suportar esse acréscimo de pressão. Beleza? Resposta correta, gabarito, letra A. Vamos lá, galera. Questão de número 78. Também uma questãozinha envolvendo hidrostática. Um garoto, brincando com seus carrinhos, montou engenhosamente um elevador hidráulico, utilizando duas seringas de êmbolos com diâmetros 1 centímetro e 2 centímetros. Então, vamos lá achurar aqui, galera. Diâmetro 1 centímetro, diâmetro 2 centímetros. Ligou as duas por uma mangueira cheia de água, colocando um carrinho sobre o êmbolo de maior diâmetro. Apertou, então, o êmbolo de menor diâmetro para que o carrinho fosse levantado até determinada altura. A força que o garoto aplicou em relação ao peso do carrinho foi... Então, galera, essa é uma questãozinha de hidrostática envolvendo o famoso princípio de Pascal. E aí, aqui do lado, eu vou tentar desenhar para vocês aqui um elevador hidráulico. Isso aqui ficou feio, né, galera? Vou apagar isso aqui, porque não ficou muito retinho, não. Então, vamos traçar aqui mais ou menos uma horizontal. Aqui a nossa vertical. Aqui um êmbolo um pouco mais largo. Aqui um êmbolo um pouquinho mais fino. E aqui a nossa outra horizontal. Aqui a gente vai colocar um êmbolo ou pistão e aqui um êmbolo ou pistão, não é isso? Aqui você vai fazer uma força que eu vou chamar de F1 e aqui vai surgir uma força que a gente vai chamar de F2. E aqui em cima ele colocou um carrinho de peso P. E aí esse pistão do lado esquerdo tem uma área que a gente vai chamar de A1 e aqui do lado direito
uma área que a gente vai chamar de A2. Então, basicamente, o experimento é esse daí. E aí ele fala, a força que o garoto aplicou, ou seja, essa força aqui, F1, em relação ao peso do carrinho foi. Beleza. Então, galera, o princípio de Pascal, ele garante para a gente que a pressão que você faz no tubo da esquerda é igual à pressão que chega no tubo da direita, ou seja, a razão entre força e área do lado esquerdo é a razão entre força e área do lado direito. Então, ficaria F1 sobre... Qual é a área desse tampão, desse pistão, desse êmbolo, galera? Como o formato é circular, a área de um círculo, πr ao quadrado. Ou, se você quiser colocar no lugar do raio metade do diâmetro, nós temos π d2 sobre 4. Do lado de lá, F2 tem que ser no mínimo igual ao peso, para que aquele ângulo se mova, e o A2 vai ser π d2 ao quadrado sobre 4. Dá para simplificar, galera? Dá para simplificar, não é? π sobre 4, π sobre 4. Então, vai ficar F1 dividido por... D1 é o diâmetro do pistão menor, que é 1. P você repete, e D2 é o diâmetro do pistão maior, que é 2, ao quadrado. Daqui você conclui que a força que o garoto deve fazer é 1/4 do valor do peso, ou seja, 4 vezes menor. Tranquilo até aí, galera? Essa é a vantagem mecânica, não é? De um elevador hidráulico. Então, se você sabe a proporção entre as áreas, você sabe a proporção entre as forças. Então, ficamos aí com o gabarito letra D de dado. Continuemos, galera. Questão número 8.1. É uma questão de ótica geométrica. Fala o seguinte. O distintivo da organização militar da EA está diante de um espelho. Então, já falou para a gente que é um espelho. A imagem obtida pelo espelho e objeto estão mostrados na figura abaixo. De acordo com a figura, qual o tipo de espelho diante do DOM, distintivo da organização militar? Bom, galera, é claro que não é uma questão que envolve conta, é uma questão que envolve teoria. Então, vamos lá. Quando você olha para o objeto e quando você olha para a imagem, você nota que essa imagem, em relação ao objeto, ela é direita. Você não está vendo de cabeça para baixo, não é verdade? Só é você olhar para a águia. Do lado esquerdo a águia está para cima, do lado direito a águia também está de ponta para cima, ou seja, elas têm a mesma orientação. Então a imagem do distintivo não é invertida. E aí, da teoria, nós sabemos que toda imagem que é direita, obrigatoriamente, ela é virtual, ou seja, ela se forma dentro do espelho. E comparando o tamanho do objeto com o tamanho da imagem, vemos que essa imagem é menor que o objeto. Então, a natureza dessa imagem é virtual, direita e menor. E sabemos que o único espelho que produz uma imagem virtual, direita e menor é justamente o espelho convexo. Só para nós relembrarmos, o espelho côncavo, ele forma que tipo de imagem, galera? Virtual, direita e maior. É o famoso espelho de aumento. Não só essa que ele forma, né? Na realidade, o côncavo forma 5 tipos de imagens. Mas como a gente quer comparar apenas as virtuais, ele forma a virtual, direita e maior. Enquanto o espelho plano, só para a gente relembrar, ele forma uma imagem virtual, direita e igual. Tranquilo, galera? Dito isto, gabarito correto, letra B de bola. Vamos para a nossa questão 84, que fala o seguinte. Um caminhão carregado com massa total de 20.000 kg se desloca em pista molhada com uma velocidade de 110 km por hora. No semáforo à frente, colide com um carro de 5.000 kg parado no sinal. Desprezando o atrito entre os pneus e a escada e sabendo que após a colisão o caminhão e o carro se movimentam juntos, isso aqui é muito importante, galera, porque se eles se movimentam juntos é a famosa colisão inelástica, não é isso?
qual é a velocidade do conjunto, caminhão mais carro, em km por hora após a colisão. Galera, como ele mandou desprezar o atrito entre os pneus e a escada, a gente pode imaginar esse sistema, constituído por dois carros, como sendo isolado de forças externas. Então, o caminhão mais o carro, imaginado como um único corpo, ele é isolado de forças externas. Quando isso acontece, a quantidade de movimento do sistema no início é igual à quantidade de movimento do sistema no final, ou seja, a quantidade de movimento do sistema antes da colisão é igual à quantidade de movimento depois da colisão. Porém, antes da colisão, somente o caminhão se move. Então, você vai ter massa do caminhão vezes a velocidade do caminhão. Essa é a fórmula da quantidade de movimento, é o produto da massa pela velocidade. Então, antes da colisão, só o caminhão se move. E após a colisão, você vai ter o caminhão e mais o carro se movendo com a mesma velocidade. É justamente esta velocidade aqui do conjunto que nós queremos calcular. E aí acabou a questão, né, galera? Massa do caminhão é 20.000 quilos. A velocidade do caminhão antes da colisão, 110 km por hora. A soma das massas será 20.000 mais 5.000, já que agora eles formam um único corpo, com uma velocidade V a ser determinada, não é verdade? Então, você vai ter aqui, a nível de simplificação, galera, você vai ter 20.000 vezes 110. Desse lado, eu vou repetir para a gente fazer passo a passo, para a gente não errar. Desse lado, você vai ter 25.000 vezes V. Dá para simplificar? Com certeza. 1, 0, 2, 3. Você vai ter aqui 1, 0, 2, 3. Subamos um pouquinho. Esse V está multiplicado pelo 25, que vai passar dividindo. Então, vai ficar 20 vezes 110 dividido por 25. Beleza até aí, galera? Isso aqui será 2200 dividido por 25. Fazendo essa continha direitinho, você vai encontrar aí 88 quilômetros por hora. Beleza, galera? Tudo tranquilo? Então, gabarito correto, letra B de bola. Prossigamos. Vamos para a questão 85, questão de gravitação universal, que fala o seguinte para a gente. A atração gravitacional que o Sol exerce sobre a Terra vale 3,5 vezes 10 a 22 newtons. A massa da Terra vale 6 vezes 10 a 24 quilos. Considerando que a Terra realiza um movimento circular uniforme em torno do Sol, sua aceleração centrípeta em metros por segundo ao quadrado, devido a esse movimento, é aproximadamente. Então, galera, o que está acontecendo aqui basicamente é o seguinte. Então, você tem aqui a Terra realizando um movimento circular em torno do Sol. Então, vamos imaginar que esse centro aqui seja o nosso Sol e esse pontinho pequenininho aqui seja a Terra. E que esse movimento aí seja circular uniforme. Então, você sabe que entre eles existe uma atração gravitacional. Então, o nosso planeta Terra é atraído gravitacionalmente para o Sol. Tranquilo? Como essa força aí está direcionada para o centro, ela vai fazer o papel de centrípeta. Então, essa força aqui gravitacional que foi dada fará o papel de força centrípeta. Então, a gente vai começar a solução assim, ó. A força gravitacional que atrai a Terra para o Sol fará o papel de centrípeta. Beleza até aí, gente? Então, nós podemos escrever que a força gravitacional é a massa vezes a aceleração centrípeta. Agora é só substituir. Qual é a força gravitacional que a Terra sofre? 3,5 vezes 10 a 22 newtons. Qual é a massa da Terra? 6 vezes 10 a 24 quilos vezes a aceleração centrípeta que ele está pedindo. Então, a aceleração centrípeta será 3,5 vezes 10 a 22 dividido por 6 vezes 10 a 24.
Isso dará 3,5 por 6 vezes 10 elevado a 22 vezes 10 elevado a menos 24. Produto de potência de mesma base, né, galera? Então, você mantém a base, soma os expoentes. 3,5 dividido por 6, isso vai dar 0,58 vezes 10 a menos 2. Colocando em notação científica, concluímos que a aceleração centrípeta é 5,8 vezes 10 a menos 3 metros por segundo ao quadrado. Gabarito correto, letra B de bola. Vamos para a questão de número 86. Na 86, ondulatória, tubos sonoros. Então, ele fala o seguinte: um tubo sonoro aberto em suas duas extremidades tem 80 centímetros de comprimento e está vibrando no segundo harmônico. O que é o segundo harmônico, galera? A segunda menor frequência que esse tubo pode produzir. Mas, professor, qual é a primeira? A primeira é chamada de primeiro harmônico ou harmônico fundamental ou frequência fundamental. E todos os demais harmônicos, segundo, terceiro, quarto, enfim, são múltiplos do fundamental. Considerando a velocidade de propagação do som no tubo igual a 360 metros por segundo, a sua frequência de vibração em Hz será. Então, galera, só a título de revisão, vamos desenhar aqui um tubo aberto em ambas as extremidades e dentro desse tubo uma coluna de ar vibrando, né, no seu segundo harmônico. Então, o segundo harmônico, galera, seria algo mais ou menos assim, ó, começando e terminando, não é isso? Por uma extremidade aberta, ou seja, começando e terminando por um ventre. Então, você teria algo mais ou menos assim, galera. Esse é um tubo sonoro aberto de comprimento aí 80 centímetros, vibrando no seu segundo harmônico. E lembrando também que essa configuração que está aí dentro é uma onda estacionária. Se é uma onda estacionária, a distância entre dois nós consecutivos é sempre meio lambda, não é isso, galera? Só que a gente ainda tem essa distânciazinha aqui e essa distânciazinha aqui. Então, na realidade, você ainda tem aqui lambda sobre 4 e aqui você ainda tem lambda sobre 4. Então, o que eu estou te dizendo nessa figurinha aí, galera? Que lambda sobre 4 mais lambda sobre 4 mais lambda sobre 2 tem que dar 80 centímetros. Até aí tudo bem, galera? Lambda sobre 4 mais lambda sobre 4 é lambda sobre 2. Lambda sobre 2 mais lambda sobre 2 é lambda. Então, concluímos que o comprimento de onda da onda estacionária que se estabelece no interior desse tubo é 80 centímetros, ou no SI, 0,8 metros. E aí, podemos usar, para finalizar a questão, a equação fundamental da onda, V igual a lambda vezes F, onde V é a velocidade de propagação do som no interior do tubo, 360 metros por segundo, o lambda você acabou de calcular, e F é a frequência de vibração dessa coluna de ar, ou a frequência do som que está sendo produzido por esse tubo sonoro. Então, o nosso F será 360 dividido por 0,8 ou 3.600 dividido por 8. Fazendo essa continha direitinho, você vai encontrar 450 Hz. Gabarito correto, galera, letra D de dado. Vamos finalmente para a nossa última questão, que, para dizer a verdade, eu nem sei porque está na prova de física, mas vamos lá. Uma empresa com 280 funcionários realizou estudos estatísticos e constatou que o consumo médio diário de água é de 2 litros por pessoa. Determine o consumo mensal médio de água da empresa em metros cúbicos, galera. Considere o mês com 30 dias. Então, vamos lá, relembrando, 1 litro é a mesma coisa que 1 decímetro cúbico, que é a mesma coisa que 10 a menos 3 metros cúbicos.
Então, vamos determinar aí qual é o consumo mensal dessa empresa, beleza? Se é o consumo mensal, nós temos aí 30 dias. E qual é o consumo diário de água, galera? São 280 funcionários, cada funcionário consumindo 2 litros de água por dia. Então, fazendo essa continha aqui, você vai ter 60 vezes 280. Então, você vai ter aí 6 vezes 8, 48. Vão 4, 6 vezes 2, 12. E 4, 16. 16.800 litros. Então, o consumo mensal será de 16.800 decímetros cúbicos, já que decímetro cúbico é sinônimo de litro. Voltando 3 casas decimais, 16,8 metros cúbicos. Gabarito correto, letra A. Então é isso, galera. Espero que eu tenha podido ajudar vocês. Espero que essas soluções tenham servido de base para outras questões. E no próximo vídeo a gente comenta sobre outros assuntos. Tá tranquilo? Fiquem com Deus. Um beijo no coração e fui!